Irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero gravar um vídeo hoje sobre um tema bastante polêmico, porém eu acho que ele tem que ser esclarecido, né? A gente ouve constantemente dizer que os evangélicos não gostam de Maria, falam mal de Maria, não respeitam Maria. E eu estava meditando e eu acho que é importante nós comentarmos sobre essa questão, porque com toda certeza é de muita importância para cada um de nós, né? Porque Maria é uma pessoa assim, muito importante, porém as pessoas exageram de um extremo para o outro e a gente tem que encontrar o equilíbrio acerca daquilo que a gente tem que ter Maria como pessoa, né? Então, em primeiro lugar, é bom a gente esclarecer. De fato, com certeza, tem muito evangélico desavisado ou que irritado, né, pela superexaltação de Maria, e às vezes ele começa a falar mal de Maria mesmo, né? Dizem coisas que não deveria. Só que nós devemos compreender algo, né? Se alguém ouvir uma pessoa dizer, olha, Maria não vale nada, Maria é isso, usar palavras feias contra Maria, então alguém pode dizer, olha, então esse aí está falando mal. Só que se por acaso nós vemos uma pessoa dizendo algumas coisas que eu separei para a gente refletir, ele não está falando mal, ele está falando o que a Bíblia diz em Maria. Eu não posso formar uma opinião acerca nem de Maria, nem de João Batista, nem do próprio Deus, e nem de mim mesmo, à luz da Bíblia, sem ler ela, né? Então, o que a grande maioria dos evangélicos faz é apresentar o que a palavra de Deus diz sobre Maria, e não o que a religião criou ao longo dos séculos. Então, em primeiro lugar, eu queria falar algumas coisas aqui que a Bíblia é contra a crença popular acerca de Maria. A primeira delas é chamar ela de Nossa Senhora. Quando alguém diz que Maria não é Nossa Senhora, ele não está falando mal dela. A Bíblia diz que existe apenas um Senhor, que é Jesus Cristo, né, o nosso Deus. A própria Maria, ela disse a Gabriel, o anjo, eis aqui a serva do Senhor. Como é que ela pode ser serva e senhora ao mesmo tempo? Então, nós não podemos ter ela como senhora para servi-la. Ela é uma serva como qualquer outro cristão, desde os tempos passados aos tempos atuais. Ela é serva e não senhora. Não é falar mal dela. É a Bíblia que não tem em nenhum versículo na Bíblia chamando ela de Nossa Senhora. Nenhum versículo na Bíblia, grave isso, nenhum versículo na Bíblia chama Maria de Nossa Senhora. Isso foi uma doutrina desenvolvida ao longo dos séculos. Outra coisa interessante é o fato de cultuarem a Maria, né? A gente não vê nas páginas do Novo Testamento Maria sendo cultuada nem pelos apóstolos, nem pelos discípulos em Atos, e nem nas cartas doutrinárias, pastorais, e nem nos primeiros séculos da igreja a gente não vê culto sobre Maria. Ninguém adorou, ninguém cultuou Maria antes da fundação da Igreja Católica, e nem a Igreja Católica no começo também fazia isso, né? Então o culto a Maria é uma outra coisa errada, equivocada. O culto somente a Deus e a mais ninguém. Não podemos cultuar nenhuma outra pessoa a não ser Deus. Então é um segundo equívoco que as pessoas cometem para com Maria. Não tem versículo na Bíblia nenhum dizendo para cultuá-la. A gente vê os cristãos em Atos dos Apóstolos e posteriormente também tratando Maria como uma crente normal. E não como uma pessoa exaltada ou em uma categoria mais elevada de pessoa ou de cristã. Terceira coisa, dizer que Maria ela foi sempre virgem, né? E morreu virgem. É um outro erro, né? A profecia de Isaías dizia que a virgem daria à luz a um menino. A ênfase no texto todo ali não está na virgem, está no menino que era o salvador da humanidade, né? O Emanuel. E não na virgem. Maria de fato concebeu virgem, mas ela depois existem muitos textos bíblicos que mostram que Maria ela teve relações sexuais com José, como por exemplo, deixa eu só ler rapidamente aqui Mateus capítulo 1 e versículo 25, são alguns textos que a gente não pode deixar, né? E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. Deixa eu só rapidamente aqui eu caçar aqui uma Bíblia católica.
Eu não sei se está por aqui, não sei o que eu coloquei, mas aqui, a escondida. Aqui é uma versão da CNBB. Então, vamos ler aqui, né, para ver o que a própria Bíblia Católica diz acerca de Maria, né? Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 25, olha só. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, o qual pôs o nome de Jesus. Está dizendo que José não teve relações com Maria, não até a morte dele, não até a morte dela, mas até o menino nascer. Então a profecia dizia que ela daria luz ao filho e ela seria virgem até o nascimento do menino, mas depois não. Outro texto que a gente não pode se esquecer, Lucas capítulo 2, versículo 7, vamos lá, vamos correr, que diz assim, ó, quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto é claro a dizer que ela deu à luz ao seu filho o quê? Primogênito e não unigênito. Quando Jesus fala da filiação de Cristo e de Deus, ele é chamado de unigênito, mas em Maria é chamado de primogênito. Então, primogênito a gente sabe a diferença, unigênito é único, primeiro e único, e primogênito é o primeiro de outros, né, de muitos, né? E sem falar que existem textos bíblicos que falam que Maria teve filhos, né? Mateus capítulo 13, versículo 55 diz assim, ó, não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? Então Jesus teve irmãos. E não adianta dizer que é primo. A palavra usada aqui não é para primos, e sim irmãos. Então Maria, ela foi virgem até o menino nascer, mas depois ela teve relações sexuais. Isso não tirou a santidade dela, né? Sexo não é pecado, né? Pecado é sexo fora do casamento, então ela não pecou por causa disso. Ela continuou sendo a mesma pessoa, uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel. Quarto lugar, ser chamada de Santíssima, né? Essa expressão ela é usada única e exclusivamente a Deus, por isso é um pecado, né? Um erro gravíssimo, chamá-la de Santíssima ou de Imaculada. A Bíblia é clara ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem exceção. Menos Jesus Cristo pisou o pé nessa terra e não pecou. Sem falar que muitas pessoas não percebem, eu ainda estou com a Bíblia católica aqui, a diferença é apenas 7 livros que a Igreja Católica acrescentou após a Reforma Protestante para sustentar determinadas doutrinas que eram combatidas pelos protestantes. Eles colocaram os livros deuterocanônicos e depois a gente fala sobre isso, né? Mas em Marcos, deixa eu ver aqui, tem um texto que diz que Maria estava querendo prender Jesus, né? Versículo 20 diz assim, Marcos 13:20. Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam, está ficando louco. Os familiares, que não especifica, mas eles saíram para prender Jesus. E para ganhar tempo, né, quando chega no versículo 31, já cita quem eram esses parentes, né? Nisso chegaram a mãe, os irmãos e Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo, né? Então Maria tentou prender Jesus enquanto ele estava pregando o evangelho. Então, uma falha dela, um pecado, não foi um pecado grave, a maioria das pessoas cometeram, mas é um pecado, né? E sem falar que a Bíblia diz em vários textos que todos pecaram. Então Maria, ela é santa, mas não é santíssima. Então é a própria Bíblia que apresenta isso. Sem falar que a palavra santo e perfeito não são sinônimos perfeitos, né? A pessoa pode ser santa, a palavra santo significa apenas separada, é uma pessoa que abandona o pecado para servir a Deus, ele é santo, não é obrigado a ser perfeito ou impecável, né? Um quinto problema que as pessoas interpretam acerca de Maria é a questão de chamá-la de mãe da humanidade. João capítulo 19, versículo 25 em diante, diz assim, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena.
Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu no que era seu. Então, o primeiro erro acerca desse texto é que João não é humanidade. Ele está dizendo que Maria seria mãe de João e não da humanidade, né? Segundo lugar, segundo a cultura da época, o filho mais velho, após a morte do pai, era responsável pela administração do lar, pela segurança dos demais. E Jesus, ele estava apenas cumprindo o seu papel, como ele iria para o pai, né? Iria morrer. Ele deu a João a responsabilidade ali de proteger e guardar a sua mãe. E a tradição da igreja confirma isso. Eusébio, na história eclesiástica, afirma que Maria foi cuidada por João até a sua morte na cidade de Éfeso, né? Então, nenhum texto bíblico chama Maria de mãe da humanidade, mas ali Jesus estava apenas pedindo para João tomar conta da sua mãe, porque ele agora iria enfrentar a morte. Uma outra coisa também, a sexta, é a questão de Maria ser uma intercessora diante do Pai. Não há nenhum versículo bíblico, não há nenhum texto bíblico que diga que ela faz isso, né? A Bíblia é clara também, em Romanos, capítulo 8, versículo 34, que, deixa eu encontrar aqui também, vamos ler sempre aqui na Bíblia católica, né? Para ninguém pensar, tem muita gente que pensa que existe diferença, né? Mas não existe, né? 8:34 de Romanos, cadê? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Ou seja, quem está ao lado do Pai intercedendo por nós é Jesus e não Maria. O outro texto, lá no finalzinho do capítulo 7 de Atos, né? Estevão viu a glória do Pai e viu Jesus à destra do Pai. Hebreus, em alguns textos, capítulo 3, outros capítulos, fala do trono de Deus e vê sempre o Filho. Não cita ninguém no trono de Deus, e muitas das vezes Maria é colocada ali como uma pessoa que está no trono de Deus também, né? O Pai, o Filho e Maria, e o Espírito Santo em cima, né? Os quatro, né? Não é mais uma trindade, né? É um quarteto agora, né? Então é um erro muito grande também que muitas pessoas cometem. Sobre Jesus ser intercessor, deixa-me ver aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: por isso que tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Jesus. Então, esses textos aqui, poderíamos citar outras coisas, eu escolhi as principais, para o vídeo não ficar tão longo, né? Que são coisas que quando um evangélico fala, ele não fala para denigrir a imagem de Maria, mas para colocar Maria no lugar que o próprio Deus coloca, né? Ela é uma serva, ela não é santíssima, ela é santa, mas não é santíssima, ela foi virgem, mas depois teve relações e não pecou, porque teve relações no seu casamento, ela não é mãe da humanidade, ela não é Nossa Senhora e ela não é intercessora. Essas coisas a Bíblia não diz em lugar nenhum, mas ela é uma mulher digna, uma mulher que merece respeito, merece ser imitada, né? Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu digo para as mulheres, né? Imitem Maria, né? Sejam servas, sejam prudentes, sejam fiéis, né? Estejam dispostas, como ela disse, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Então isso é lindo nela, mas ela não é divina, mas ela não é santíssima, e quando o evangélico diz isso, ele apenas quer que as pessoas compreendam a verdade. Porque adorar Maria é um pecado conhecido como idolatria, e a Bíblia é clara ao dizer que as pessoas serão condenadas. Então, quando um evangélico fala isso, ele não fala para o mal, ele fala para o bem. Como eu já falei no início, tem pessoas desavisadas, pessoas que passam dos limites, falam mal de Maria. Maria não tem culpa. Aliás, Maria nem sabe que essas coisas acontecem. Se ela morreu, ela não sabe de nada disso que está acontecendo. Ela não ouve a oração, ela não ouve a Ave Maria. Ela não pode fazer nada por nós. Ela é uma crente que está salva, está no descanso, está no paraíso, mas não pode fazer nada mais por nós. Mas nós podemos alertar as pessoas, né? Então os evangélicos, eu digo como evangélico, que os evangélicos admiram Maria, amam Maria, mas colocam ela no lugar que a própria Bíblia coloca, né? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.